Olá, professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa. Hoje nós faremos a resolução de atividades sobre o conteúdo visto na aula anterior, sinonímia, adjetivo e locução adjetiva. No nosso livro tem um texto, uma história sobre a Malala, a qual vocês já leram para responder as questões. Então, o texto Eu Sou Malala. A primeira questão é: quem é Malala e por que ela provocou a ira do Talibã? Que nós temos ali no nosso texto, Eles informaram que Malala Yousafzai é uma menina paquistanesa que se recusou a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Por isso, provocou a ira do Talibã. Também foi atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa quando voltava da escola em 2012. Ela sobreviveu ao ataque e, aos 16 anos, tornou-se símbolo global de protesto pacífico e candidata também, na época, a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz, tá? Então, essas informações estão no texto, Depois de lido o texto, fica fácil de respondermos a questão. Na 5, na construção do texto, foram empregados alguns mecanismos da língua que evitam o quê? Repetições. Sublinhe a palavra que substitui os termos destacados nos trechos. Então, na letra A, nós temos: quando o Talibã tomou o controle do Vale do Sart, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Então, o termo destacado que nós temos aqui é uma menina. E essa expressão, uma menina, está substituindo que palavra, Está evitando qual repetição? Repetição de qual palavra? No nome da garota, Da Malala. Então, uma menina, evita a repetição de Malala Yousafzai, certo? Na letra B, Malala foi atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. Então, o termo destacado é Malala. Qual é a expressão que foi utilizada, ou a palavra utilizada para não fazermos a repetição da Malala, da palavra Malala? Ele utilizou o pronome, pessoal, ela. Então, ao invés de falar novamente Malala, ele usou o pronome ela, correto? No trecho a seguir, foram empregadas algumas qualidades que remetem a Malala. Que qualidades são essas? Que outras qualidades você poderia utilizar para se referir a Malala? Então, vejam aqui. Aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, quais são as qualidades da Malala empregadas ali? Ela é um símbolo global de protesto pacífico, Também a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel. E quais qualidades nós poderíamos atribuir a Malala? Militante, Ela é uma militante. O que mais? Defensora dos direitos humanos, entre outros, ok? A 8. Relacione a coluna das palavras destacadas do trecho a de seus respectivos sinônimos. Então, eu tenho lá: Eu Sou Malala é a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. Filhos varões. Número 1. Os filhos varões seriam o quê? Exilada, obstáculos, valorização ou filhos homens? Filhos homens. Então, para de repente eu não repetir aqui, filhos homens, eu poderia usar filhos varões. Reconhecimento. O que seria um reconhecimento? Um sinônimo para reconhecimento. Se você é reconhecido, alguém viu o seu valor, ou seja, houve a valorização. Barreiras. Sinônimo de barreiras,
obstáculos, correto? E condenada, ela poderia também, né, dizer o que foi exilada, correto? Temos também um outro texto, né, que descreve o filme Moana, um mar de aventuras, e na sequência temos perguntas. Então, depois de fazer a leitura, né, do texto, a primeira pergunta é: qual o sentido do termo sedenta nesse trecho do texto? Escreva 2 orações com o mesmo termo, mas com sentidos diferentes. Então, lá no texto nós temos sedenta por aventura. O sonho de Moama, desde criança, é navegar para o mar aberto. Porém, seu desejo vai contra uma lei da tribo, já que o chefe, seu pai, considera o mar aberto extremamente perigoso. Bom, aqui nós temos sedenta, né? Com que sentido, com que significado? Como se ela tivesse um grande desejo, um desejo intenso, né? Então, com um desejo muito intenso por aventura, o sonho de Malala, né, desde criança, é navegar para o mar aberto. Só que pede para que nós também façamos o quê? Mais 2 orações com esse mesmo termo, mas com sentidos diferentes. Então, quais seriam os outros sentidos da palavra sedenta? Sedenta com sede? Sim, né? Então, eu posso fazer uma frase com o sentido, né, de sedenta com sede. Pratiquei exercícios por 2 horas. Estou sedenta. Vou comprar uma garrafa de água. É uma sugestão. O que mais, né, sedenta poderia significar? Simplesmente desejar receber, né? Não posso, eu posso simplesmente desejar receber alguma coisa, ter um desejo. Então, como poderia elaborarmos uma frase aqui? Ela estudou por semanas, está sedenta pelo gabarito. Ou seja, nesta oração, não está dizendo que ela está com sede, nem que tem um desejo intenso, mas sim que deseja receber algo logo. Algo o que, no caso ali? O gabarito, correto? Então, nós temos ali 3 orações diferentes, né? Utilizando a palavra sedenta com significados distintos, bem diferentes, certo? Qual o significado do termo sedenta nas 2 orações que você elaborou na questão anterior? Bom, no caso ali das que eu fiz, né? Eu teria com sede ou ansiosa, desejando muito, certo? A 15. Uma palavra tem diferentes sentidos dependendo do contexto. Qual o sentido da palavra em destaque em cada oração? A primeira. A tribo de Moama é recheada de histórias mitológicas. Então, a palavra recheada, né? Qual seria um sinônimo para recheadas de histórias? Repleta, né? Então, eu poderia utilizar aqui a palavra, né, o sinônimo repleta. A tribo de Moama é repleta de histórias mitológicas. Já na 2, esta bolacha é recheada com doce de leite. Aqui, no caso, ela não está repleta, né? Não é nesse sentido. Seria o quê? No sentido da bolacha ter no meio, né, como recheio, o doce de leite. Então, esta bolacha tem doce de leite como recheio, certo? No título do filme Moama, Um Mar de Aventuras, a palavra mar tem ali 2 significados, né? Quais são eles? Primeiro, a palavra mar pode se referir o quê? A quantidade de aventuras presentes no filme. E ao mar, que seria aquele local onde nós temos água salgada, né? Onde o local as aventuras acontecem, ocorrem. Então, eu tenho o mar, né? Chorei o mar. Ou seja, eu chorei muito. Esse mar seria a quantidade. Fui ao mar. Aí sim, fui, né? Ao local onde se toma banho de água salgada. Correto? Então,
percebam que dentro do contexto eu vou conseguir entender realmente qual o significado da palavra. 48. Identifique a função da locução adjetiva em destaque. Lembre-se que locução adjetiva é quando eu tenho um conjunto de palavras, né? Mais de uma palavra com o valor de adjetivo. Então, aqui, no país do racismo cordial, cresce o repúdio às políticas de imigração. Eu tenho aqui, né, destacado de imigração. Então, a minha locução de imigração. Qual é a função dessa locução? Ela está descrevendo, ela aponta o quê? Características da política, né? Repúdio às políticas de imigração. Então, são as características das minhas políticas. Então, ela tem uma função descritiva, correto? Sobre a locução adjetiva de imigração, o que é correto afirmar? Ela pode ser excluída sem modificar o sentido do texto? Não, né? Se ela, no caso, ali for excluída, nós não teremos o mesmo sentido. Ela é importante para descrever o país e as políticas contra as quais cresce o repúdio? Sim, ela é muito importante, tanto é que ela não pode ser excluída. Ela pode, então, no caso, ser substituída pelo adjetivo imigratórias? Sim, né? Porque aqui eu usei uma locução de imigração e eu poderia colocar no lugar de imigração o adjetivo imigratórias. E ela se refere exclusivamente ao verbo crescer? Não, né? Ela não está se referindo a crescer. Ela se refere ao quê? Às políticas, né? Então, não é a correta. Então, nós temos como correta a alternativa B e C. Na 50, o que nós temos ali, né? Como pergunta. Informe a função dos adjetivos destacados no trecho a seguir, relacionando as colunas. A cada 1 minuto, 24 pessoas são forçadas a abandonar suas casas, trabalhos, famílias e países para tentar sobreviver aos horrores e às perseguições relacionados à violação grave de direitos humanos por conflitos armados, questões de nacionalidade, raça, opinião política ou pertencimento a grupo social. Então, nós vamos ter ali os adjetivos com a função descritiva ou avaliativa. No caso, né, quando for descritiva, quando descrever, nós vamos usar o 1. Quando simplesmente for avaliativa, nós vamos usar o 2, certo? Então, grave. Então, violação grave. Grave está descrevendo ou está de forma avaliativa de violação? Forma avaliativa. Então, nós vamos usar o 2. Humanos, direitos humanos. Eu estou descrevendo que tipo de direitos ou estou com a função avaliativa? Estou descrevendo. Então, 1. Armados, conflitos armados. É o tipo de conflito, eu estou descrevendo esses conflitos, ou é avaliativa? Também é descritivo, então também o número 1. Política, opinião política. É a descrição da opinião? Sim, né? Então, número 1 também para política, porque é a função descritiva. Assim como social, porque olhem lá, grupo social, eu estou descrevendo o tipo do grupo. Então, também o número 1, correto? No trecho a seguir, alguns termos estão destacados. Transcreva-os conforme solicitado. No dia 2 de maio, por exemplo, aconteceu uma marcha anti-imigração na Avenida Paulista, em São Paulo, demonstrando quanto o discurso de ódio em relação a povos já marginalizados se acentua no país.
Na ocasião, imigrantes palestinos que se opuseram à marcha foram agredidos e detidos pela polícia. É inadmissível que as pessoas defendam a marcha anti-imigrante com o argumento de que liberdade de expressão, ou como se isso não culminasse de fato em violência. Então, quais são os adjetivos ali? Bom, nós já vimos que locução utiliza um conjunto de palavras, né? Então, nós temos aqui de ódio, deu ódio, né? Preposição mais adjetivo, mais substantivo com o valor de adjetivo, então eu tenho uma locução adjetiva. Então, a locução adjetiva de ódio. Já marginalizados, que é uma característica de povos, é uma única palavra, né? Um adjetivo. Assim como palestinos, que é característica de imigrantes. Correto? Espero que tenham entendido e até uma próxima. Tchau, tchau.